quero convidar agora você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler dois textos. O primeiro está em Provérbios, capítulo 1. Do versículo 1 até o 7. Diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora nós vamos ler Tiago, capítulo 3. Tiago 3, do versículo 13 até o versículo 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tende em vós coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é direção para a nossa vida. Ó Deus, como viver sem a tua palavra? Como viver, Senhor, sem os teus conselhos? Ó Deus, te agradeço porque nós temos as santas escrituras que nos orientam em todos os nossos caminhos, que nos ensinam, que nos corrigem, que nos dão instruções, que fazem com que a nossa vida seja uma vida sábia diante da tua presença. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Fala ao nosso coração, dá graça e inteligência ao teu povo, me dá sabedoria neste momento e a unção do teu Espírito para que eu possa ministrar a tua palavra. Ó Deus, eu repreendo todo espírito maligno que queira trazer confusão, distração no nosso meio. Ó Deus, seja aqui, dentro desse templo, ou em qualquer lugar onde estiver alguém nos ouvindo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo a nossa mente, a tua mente neste momento. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nós vemos dois textos muito especiais da palavra de Deus. Primeiro, que abre o livro de Provérbios e trazendo no último versículo que nós lemos, no versículo número 7, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, aquele que teme ao Senhor, ele começa a ficar sábio. É o princípio de todas as coisas. Ter conhecimento não é ser sábio. Tem pessoas que têm muito conhecimento nessa vida, mas não existe sabedoria na vida deles. E eu queria trazer um pouco sobre esse tema nessa noite, porque a sabedoria, ela traz muita bênção sobre a nossa vida. A sabedoria nos ensina a fazer as melhores escolhas para nós sermos mais felizes nessa terra. Não tenho nenhuma dúvida disso. Quando alguém segue
aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque teme a Deus, porque quer obedecer a Deus, quer seguir os mandamentos de Deus, ele começa a ter sabedoria e começa a fazer melhores escolhas na sua vida, que vão fazer toda a diferença na sua história, toda a diferença, porque cada escolha que nós fazemos traz consequências na nossa vida, e nós vivemos, fazendo escolha todos os dias da nossa vida, e eu espero que você possa sair deste lugar pensando, pelo menos pensando sobre isso, e fazendo reflexões na sua vida, olhando para trás e vendo quantas coisas aconteceram de ruim na sua vida por falta de sabedoria, e quantas coisas boas porque você teve sabedoria e agiu da forma certa naquele momento. A verdadeira sabedoria, ela é medida pelo caráter das pessoas. As nossas ações, é como uma árvore que dá fruto. Você vai olhar uma árvore que deu um fruto, se ela dá pouco fruto, se ela dá muito fruto, e você vai conhecer. Essa é um pé de limão. Por quê? Está dando limão, qualidade do limão, né? Quanto se dá muito ou pouco limão, tudo isso você vai reconhecer. Da mesma forma, a sabedoria na nossa vida é pela forma que nós agimos. As pessoas verão a sabedoria não é porque você fala que é sábio, mas a forma que você age, as medidas que você toma, as escolhas que você faz na vida. Quantas tolices nós falamos e fazemos ao longo da nossa vida, e que trazem consequências terríveis. Você perde amizades, você casa mal, você escolhe uma profissão errada, né? Você vai para o caminho do mal e se dá mal lá na frente. Tantas escolhas. Então, o livro de Provérbios, ele deveria ser lido pela gente todos os anos, pelo menos algumas vezes, porque tem tantas instruções que nos livram de ciladas, que nos livram de situações embaraçosas, que nos mostram caminhos, que nós deveríamos ter a sabedoria de estarmos lendo o livro de Provérbios. Fora o livro de Provérbios, é claro, toda a palavra de Deus, que mostra os erros de alguns homens e os acertos de alguns homens. Agiram com sabedoria ou agiram com tolice e trouxeram consequências para a sua vida. E sobre esse tema que eu quero falar, alguns conceitos aí sobre a sabedoria, alguns conceitos que nós precisamos ter no nosso coração, que vão fazer toda a diferença. E o primeiro conceito, que o temor do Senhor é a fonte de sabedoria. Não existe outra fonte. O temor do Senhor é a fonte, é onde jorra a sabedoria. Quando você teme a Deus, você está tendo sabedoria. Quando você escolhe seguir os mandamentos do Senhor. E o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. É respeitar a Deus. É respeitar os seus mandamentos, é respeitar aquilo que Ele manda que a gente faça. Quando eu respeito a Deus, eu honro, eu obedeço, Ele dá uma ordem, e está tudo aqui na palavra de Deus, e eu obedeço, é a fonte, é o começo, é o princípio de todas as coisas, e nós lemos isso, lá no Provérbios 1,7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos, não é louco varrido, não é louco que não obedece a Deus, é nesse sentido, que não obedece às instruções do Senhor, que desprezam a sabedoria e fala: eu vou viver do jeito que eu quero, prefere viver do jeito que quer,
e vai tudo dando errado por falta de sabedoria na sua vida. Tudo dando errado. Provérbios 9, também versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. A ciência que Deus nos, a ciência, não a falsa ciência, a ciência, ter consciência daquilo que Deus nos ensina, dos ensinamentos de Deus, é que traz prudência para a gente, e a prudência é essencial para nós vivermos. Você vai puxar pela sua memória aí quantas tolices você cometeu porque você não foi prudente, porque você não ouviu os pais, ou não ouviu o conselho de alguém, e você falou: não, eu vou fazer isso, na minha cabeça eu estou desejando fazer isso, eu estou ambicionando isso, e depois se dá mal. Por quê? Faltou sabedoria, que começa com a obediência à palavra de Deus. Você sabe que não é certo, você sabe que não é o correto, você sabe que vai contra a palavra de Deus, e você segue. Você está sendo tolo, é tolice, e lá na frente vai trazer consequências. Então, o temor do Senhor é essa fonte que nós precisamos ter. Lá em Provérbios 3, o versículo 1 diz o seguinte: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não se esqueça da minha lei, e não se esqueça de guardar os meus mandamentos. É o conselho de um pai para um filho, mas é o conselho de Deus para as nossas vidas. Nós devemos guardar os seus mandamentos. Quem não guarda os mandamentos do Senhor, por isso que lá atrás, em Números, Deuteronômio, Deus fala com o povo de Israel, que eles deviam inculcar as palavras daquele livro nos seus filhos. O que é inculcar? É colocar na cuca, é fazer o culto doméstico, é ensinar versículos, é ensinar o temor do Senhor, é ensinar a obediência ao Senhor. Você pode achar que não está prestando atenção, você pode achar que a criança não está entendendo tudo, está sendo inculcado na mente daquela criança, Adolescente, então, é a captação extraordinária. Os pais acham que eles não estão nem ouvindo, estão prestando atenção em tudo. As decisões são importantes na vida deles, mas os pais têm que inculcar a palavra de Deus. E o versículo 2 de Provérbios 3 diz o seguinte: porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Quem guarda os mandamentos do Senhor, o que vai acontecer com ele? Vai viver mais. E a gente vê isso tranquilamente, estatisticamente, que o povo de Deus, o povo que obedece à palavra de Deus, vive mais do que o povo que não obedece à palavra de Deus. Primeiro pelos seus vícios, depois pelos seus crimes, depois pelos seus pecados, que o sentimento de culpa vai destruindo as pessoas, depois pela vida infeliz, porque desobedeceu a palavra de Deus. E aqui ele diz: e eles acrescentarão, não é só vida longa não, anos de vida e paz. Vida e paz é a palavra de Deus. Coisa boa é saber que o temor do Senhor é a fonte dessa sabedoria que vai trazer bênção sobre as nossas vidas. Quantos erros cometidos porque nós não obedecemos aquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós tememos a Deus, anos de vida e paz.
Todo mundo quer anos de vida e paz, mas vai pelo caminho que não é o caminho orientado por Deus. Deus, que é o Criador do ser humano, que nos criou, que sabe o que é melhor para a gente, por isso que Ele deixou escrito a sua palavra. Ele sabe que não é bom para a gente. Tem pessoas que às vezes questionam, por que eu não posso fazer isso? Olha, você pode até não saber porque você não pode fazer isso, mas Deus sabe. Deus que nos criou, Ele sabe o que é melhor. Quando Deus falou com Adão e Eva, olha, vocês vão usufruir de todo o jardim do Éden. Eu fico imaginando aquele lugar de vez em quando, que lindo que deveria ser, que lugar de paz, de alegria. E de repente fala, não vão tocar naquela árvore ali, ó, só. O resto toca em tudo. Tudo é seus, mas essa árvore aqui não toca. O que Satanás fez? Colocou na cabeça deles. Por que ele não está querendo que vocês toquem? Porque vocês vão ficar igual a ele, igual a Deus. Se vocês tocarem, vocês vão ficar igual a Deus. Vocês vão ser poderosos, vocês vão ser... E Satanás, ele continua articulando na nossa mente e tentando desviar a nossa mente de seguir a palavra de Deus, mesmo que às vezes a gente não entenda o porquê, mas Ele sabe o porquê, Ele sabe o que é melhor. Então a questão é obedecer, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria nos leva a fazer boas escolhas, a sabedoria nos mostra os melhores caminhos, a sabedoria nos dá mais vida, a sabedoria nos dá mais objetivos na vida, a sabedoria nos livra dos perigos. Então é a fonte, é o temor ao Senhor. Então esse é o primeiro conceito que nós temos que ter na nossa mente. Por que o pastor está falando sobre sabedoria? Porque é a nossa vida, viver melhor ou viver pior. O que você quer, viver pior ou melhor? Tendo sabedoria você vai viver melhor. Então adquira a sabedoria, adquira a sabedoria, que vai trazer uma vida com certeza melhor. O segundo conceito que eu queria deixar com vocês, que buscar a sabedoria nos livra da comparação com outros. Buscar a sabedoria nos livra de quê? Da comparação com outros. Se tem uma coisa que destrói as pessoas, é essa comparação. Fulano tem isso, eu não tenho. Fulano é assim e eu não sou. Destrói a verdadeira sabedoria, tira isso. E nós vimos isso claramente lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu queria repetir isso aqui, ó. Diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é sábio e inteligente? Você é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? É a pergunta, e nós temos que entender que muitas perguntas, Jesus Cristo usou muitas vezes as perguntas para levar as pessoas a pensarem. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E o versículo 14: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ou seja, se você está se comparando com os outros, é porque você está tendo inveja das pessoas. E se tem uma coisa que destrói e que não tem nada a ver com sabedoria, é sentimento de divisão, que é faccioso, sentimento de divisão e amarga inveja. Então, quanto mais sábio eu sou, menos inveja e menos divisão eu vou causar. Menos inveja e menos divisão eu vou causar. Esse é certo. Pelo contrário, aquele que tem sabedoria, ele vai a unir,
ele vai ser tratável, ele não é egoísta, de forma nenhuma. E tem alguns entendimentos, alguns conselhos assim, e alguns entendimentos errados que a gente tem na vida, e algumas coisas que às vezes o mercado joga sobre os nossos ombros, e nós muitas vezes caímos com conceitos falsos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Faça valer os seus direitos. Não é assim que somos ensinados pelo mercado? Faça valer os seus direitos. Esse é um conselho sábio? Não, não é um conselho sábio. Claro, sabemos que nós temos direitos, nós temos que correr atrás dos nossos direitos, mas quando nós ficamos brigando pelos nossos direitos, quando nós arrumamos confusão pelos nossos direitos, quando nós trazemos divisão por causa dos nossos direitos, não está sendo sábio. Não está sendo sábio. Mas há uma exigência, especialmente naqueles que administram alguma coisa: faça valer os seus direitos, custe o que custar, arrume briga com todo mundo. E não é um conselho sábio. Outra coisa também, persiga seus objetivos. É um conselho sábio? Dessa forma que o mercado prega, não, de forma nenhuma. Porque quando você vai nessa de perseguir os seus objetivos, muitos têm atropelado outras pessoas, muitos têm passado em cima de outras pessoas, porque não, eu tenho os objetivos, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o maior, e para alcançar esses objetivos vale tudo. Não é sábio. Não é sábio, de forma nenhuma. Então nós temos que tomar muito cuidado com os conceitos que são lançados sobre nós, que são totalmente contra a palavra de Deus. A palavra de Deus manda a gente dividir. A palavra de Deus manda a gente abençoar as pessoas. A palavra de Deus nos ensina a amar, perdoar. E esses objetivos, esses conceitos, vamos dizer assim, que são ensinados muitas vezes pelo mundo, eles vão contra a palavra de Deus. Eles ensinam a gente a atropelar, a passar por cima, a enganar, a faltar com a verdade, porque eu tenho que alcançar os meus objetivos. Outro conceito que também nos leva a comparar uns com os outros e nos torna egoístas, diz o seguinte: fixe metas elevadas. Você tem que fixar metas elevadas. Aí a pessoa coloca as metas elevadas. Primeiro, ele se frustra, porque nem sempre vai alcançar aquelas metas. Segundo, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter metas. Tem que ter metas na vida. Você tem que ter objetivos na vida. O que eu quero alcançar? Sim, é normal do ser humano e devemos fazer isso. Mas quando nós colocamos metas elevadas que nos frustram e nos levam a passar por cima das pessoas, a querer ser maior do que as pessoas, eu fixo essas metas mais elevadas porque eu tenho que ser maior do que o outro. Sendo que lá em Provérbios nos ensina de forma clara, muito clara, que é Deus que abençoa. É Deus que abençoa as pessoas. É Deus que abre as portas. É Deus que dá inteligência. É Deus que dá sabedoria. O que nós temos que pedir a Deus é sabedoria para viver feliz.
muito mais do que o sucesso que o mundo tem pregado aí, que você tem que ser o top, o melhor, é ser feliz com o que temos, sem ficar comparando com o outro. Todas as pessoas que vivem se comparando com os outros vão ser infelizes, e falta sabedoria, e muitas vezes vão ser egoístas, porque ela quer ser igual ao outro, e vão ser cobiçosos do que o outro tem, do que o outro é. Não, estude o melhor que você puder estudar na sua vida, trabalhe da melhor forma que você puder trabalhar na sua vida, mas fique com a certeza no seu coração, que é Deus que abençoa. A palavra de Deus lá em Provérbios diz que Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Quando nós fazemos dessa forma, egoisticamente falando, atropelando as pessoas, vai acrescentar dores, e nós não estaremos sendo sábios. Agora, quando nós somos sábios, o entendimento, o conhecimento, ele entra no nosso coração. Nós temos a bênção de Deus, as portas são abertas. É o entendimento que existe na palavra de Deus e que temos que ter na nossa mente. Isso é sabedoria. Esses conflitos, as disputas, só mostram falta de sabedoria. Se está dentro de nós querer mais posse, mais dinheiro, mais poder, mais fama, mostra falta de sabedoria. Interessante que Tiago, ele depois no versículo 15, ele diz assim: esta não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Tem uma versão que fala demoníaca, outra diabólica. Essa sabedoria que passa por cima dos outros, que o mundo diz que é sabedoria, é sabido, pode até ser sabido, passando a perna nos outros, etc., mas não é sabedoria, não acrescenta anos de vida e paz, não tem a bênção de Deus sobre a sua vida, de forma nenhuma. Esse tipo de sabedoria, onde nós ficamos nos comparando, onde nós ficamos cobiçosos daquilo que o outro tem, daquilo que o outro é terrena, animal e diabólica. É isso que Tiago, irmão de Jesus, diz para a gente, para nos ensinar. Esse é um conceito que tem que estar dentro do nosso coração. Que tipo de sabedoria? Tem gente inteligente e sábio entre nós? Mostre pelo seu trato, não pela sua ambição, não pelo seu egoísmo, de forma nenhuma. É assim que nós temos que entender esse tipo de sabedoria. E terceiro, a verdadeira sabedoria, terceiro conceito, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Vem de Deus. Não é nossa. Não somos nós. Nós temos que entender que a honra e a glória é de Jesus, porque é Ele que nos dá a sabedoria. E Ele fala: tem gente entre vós que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, como é que nós começamos a adquirir a sabedoria? Pedindo a Deus, orando, temendo ao Senhor, obedecendo aos seus princípios, porque ela vem do alto, a verdadeira sabedoria. Aqui no versículo 17, ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente, que vem de onde? Do alto. É primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento
ou hipocrisia. Então vamos falar um pouquinho aqui. Jesus Cristo foi a personificação da sabedoria. Se você olhar tudo isso aqui, é Jesus. E onde nós estamos querendo caminhar? Onde é o nosso alvo? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus. Ainda não alcançamos, mas temos que prosseguir nessa caminhada. Temos que orar pedindo a sabedoria. Temos que imitar como ele fazia. Temos que olhar a forma que ele atuava, como ele agia, como ele falava. Porque ele era a personificação. Você olha essas qualidades que é dada à sabedoria aqui, é Jesus. Primeiro, puro. Não tinha pecado. Nós pecamos? Pecamos. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Fugir da prostituição, fugir da idolatria. Não dê corda de forma nenhuma para o pecado. Não dê moleza para o pecado. Jesus Cristo, ele foi tão enfático, que ele falava em relação ao adultério. Foi falado com vocês que não devia adulterar, pois eu digo para vocês, se olhar com um olhar impuro, você já está pecando, porque Jesus Cristo conhece o ser humano como ninguém. Ele é Deus. Então, quando ele sabe que tudo começa aqui na mente, Davi caiu porque começou na mente dele. Ele olhou a mulher bonita e teve desejo, e mandou depois buscar a mulher, e teve relacionamento com ela, depois mandou matar o marido. Um homem segundo o coração de Deus. Então, a verdadeira sabedoria, primeiro, é pura. É de alguém que foge do pecado, que não quer viver na vida de pecado, que peca por acidente, e quando peca, se arrepende dos seus pecados e sabe que só Jesus Cristo pode nos purificar de todo pecado, só o sangue dele. Então é puro. Depois ele fala pacífico. Nós temos que trazer a paz. Se você traz divisão, se você traz confusão onde você chega, você está precisando de sabedoria. É sabedoria que nós estamos precisando. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Precisa ter paz. Lá em Romanos 12, versículo 18, diz: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Porque tem gente que não quer ter paz com a gente. Mas da minha parte eu tenho que ter paz. Eu tenho que procurar paz. Eu tenho que fugir da guerra. Eu tenho que fugir da confusão. Porque quando eu vivo em atrito com as pessoas, só mostra uma coisa: falta de sabedoria. Você me desculpe se você tem sido desse jeito, mas é tolo. A palavra de Deus chama de tolo. Falta sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, que você pense sobre isso, porque para isso nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos pensando na palavra de Deus, porque a sabedoria vai fazer com que você seja mais feliz, mais abençoado, faça melhores escolhas, escolha melhor seus amigos, escolha melhor tudo na sua vida. Depois, ele diz que é moderada, equilibrada, bom senso. Bom senso. Você tem tido bom senso? Você tem sido equilibrado? A falta de sabedoria que nos leva a ficar desequilibrados. Peça a Deus sabedoria.
certamente nós vamos ficar equilibrados. Olha o que diz ainda: tratável, tratável, tratável. Você não tratar bem as pessoas, você gosta de ser maltratado? Ninguém gosta. Olha o que diz lá em Mateus 7, versículo 12: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Tudo que você quer que faça com você, faça aos outros. Você quer ser maltratado? Não quer? Então não maltrata os outros. Tratável. Que trate bem. A sabedoria nos leva a tratar bem. Ninguém perde tratando ninguém bem. Todo mundo ganha. Quem é tratado bem ganha, e nós também, porque essa é a lei. Nós estamos obedecendo a Deus. A lei e os profetas, é dito aqui nesse versículo. Jesus Cristo dizendo: o que você quer que te faça, faça também. Porque mostra sabedoria. Em nome de Jesus, que você possa pensar sobre isso. Quantas coisas você já perdeu na sua vida? Amigos, relacionamentos, negócios, porque não teve sabedoria, não foi tratável. Falando só nesse plano aqui, fora o que a gente perde por não obedecer a Deus. Tratável. E ainda ele diz: misericordioso. Misericordioso. Essa palavra, ela vem do latim, que é miserere, ter compaixão, e cordes, coração. Ou seja, alguém que é solidário com o outro, alguém que tem empatia, que se coloca no lugar do outro, que sente o que o outro está sentindo. Então, misericórdia. Quem é sábio tem misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus tem misericórdia da gente. Misericórdia é algo muito especial da parte de Deus. Misericórdia, nós deveríamos ser punidos pelos nossos pecados e Ele não nos pune. Nós não merecíamos nada de Deus e Ele nos dá. Isso é misericórdia. Nós não merecemos nada de Deus. E Ele, assim mesmo, Ele tem misericórdia. Nós pecamos e Ele vem com sua mão de misericórdia e estende as suas mãos. Então, ser sábio é ter misericórdia das outras pessoas, porque Deus tem misericórdia da gente. Aquele que não tem misericórdia do outro, ele errou contra mim, ele fez isso, ele fez aquilo. Tudo bem, vamos corrigir, vamos aconselhar, mas tenha um coração, coração, que sente o que ele está sentindo, vê o que ele está passando. É misericórdia. Quando nós temos misericórdia, nós oramos uns pelos outros, nós olhamos as pessoas em situações difíceis, e nós oramos, e nós clamamos, e nós ajudamos naquilo que podemos ajudar, dentro dos nossos limites, é claro, mas é misericórdia. Se eu digo que eu sou sábio, eu tenho misericórdia. Interessante que a palavra misericórdia, ela tem cerca de 150 vezes na Bíblia, você vai achar a palavra misericórdia.
Porque nós precisamos muito da misericórdia de Deus e temos que ter misericórdia. Quase metade dessas misericórdias estão no livro de Salmo. Então é uma palavra muito falada, que muitas vezes nós não entendemos, que se nós queremos ser sábios, temos que sentir o que o outro sente. Pensar, puxa vida, está passando por essa situação de enfermidade, está passando por essa situação de financeira, vamos orar, o que nós podemos ver para ajudar? Misericórdia. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem, misericórdia, não sabe nem o que está falando, em novela, em tudo quanto é lugar, em filme, misericórdia, não sabe nem, na rua, não sabe nem o que está falando. E nós precisamos entender que é uma palavra que faz parte de uma pessoa sábia. Porque quanto mais parecido com Jesus, que foi misericordioso, ele olhava para a multidão e tinha compaixão. Eles eram um povo como um povo que não tinha pastor, um povo que às vezes estava com fome e ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão daquele povo, ele pensava, puxa vida, eles estão com fome. Misericórdia, sem parcialidade, ou seja, sem acepção de pessoas. A pessoa sábia, ela não faz distinção, porque alguém vai me beneficiar, esse é meu queridinho, ou porque alguém é muito bom para mim, esse eu vou tratar diferente. Não. A sabedoria que vem do alto, Jesus Cristo morreu por todos. Por todos. E nós temos que ser pessoas sem parcialidade. É claro, ser sem parcialidade não significa, eu não tenho amigos preferidos. Não significa isso não, de forma nenhuma. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. A palavra de Deus nos diz que ele tinha 12 discípulos, tinha 3 que ele andava mais, que era Pedro, Tiago e João, e tinha um que ele era chegado, de ombro, que era João. Por quê? Pelas características da pessoa, às vezes era mais carinhosa, mas tem que ser sem parcialidade. Nós temos que amar a todos, nós temos que orar por todos, nós temos que fazer aquilo que é possível para todos, sem parcialidade. Quanto mais parcial eu sou, eu mostro menos sabedoria. Menos sabedoria. E sem fingimento ou sem hipocrisia. Sem máscara. A verdadeira sabedoria não tem máscara, não tem teatro. Eu tenho que ser aqui na frente, pregando, o que eu sou. Eu não tenho que ser um lá em casa e outro do púlpito. Não, tem que ser um só. Sem teatro, sem hipocrisia, falando, sabendo que eu tenho falha, que eu preciso melhorar, eu preciso crescer na minha fé, eu preciso crescer na palavra de Deus, eu preciso de Deus na minha vida cada dia mais, mas sabendo que também eu sou o que sou, porque Deus me fez dessa forma, Ele foi me aperfeiçoando, Ele trabalhou na minha vida, eu passei por muitas provações e tribulações para chegar, para aprender tantas coisas que hoje eu sou o que sou, que moldou o meu caráter em Cristo, sem fingimentos. Minha palavra é sim, sim, não, não. Tem que ser sim, sim, não, não. Jesus Cristo falou.
Quando perguntar para você, é sim, sim, não, não. Nada de meias verdades, nada de teatro, nada de fingimentos, nada de colocar máscara. Bota uma máscara, aí eu viro super-homem. Não. Sem fingimento, sem hipocrisia. Sabedoria faz assim, porque quanto mais eu olho no espelho, e qual é o meu espelho? É a palavra de Deus. Eu olho, nossa, está feio isso em mim, está errado, eu preciso melhorar. Eu mostro temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, e eu vou me tornando cada dia mais sábio, vou fazendo melhores escolhas, vou sendo mais feliz, vou sendo mais abençoado, porque Deus abençoa aqueles que agem com sabedoria na sua vida. Qual entre vós é sábio e inteligente? Essa é a pergunta. E que nós temos que parar para pensar. Sabendo que a fonte de sabedoria, da verdadeira sabedoria, é Deus. Vem do alto. Sabendo que nós temos que pedir sabedoria. E não adianta só pedir. Pedir com o intuito que Deus nos mostre, através da sua palavra, como nós devemos proceder, para sermos sábios e abençoados nessa terra. O que você quer para a sua vida? Continuar sendo tolo, ou você quer ser sábio? Quer ficar com amarga inveja, cobiçoso de tantas coisas, de posses, disso, daquilo? Ou você quer que Deus trate na sua vida a verdadeira sabedoria, trabalhando na sua pureza, trazendo paz nos seus relacionamentos, na sua história, fazendo de você uma pessoa mais tratável, fazendo com que você seja uma pessoa transparente, não finja, um teatro para os outros. Para quem me interessa, eu sou assim. Para quem não me interessa, eu mostro aquilo que eu sou de verdade, sem acepção. Em nome de Jesus. Eu espero que você pare para refletir nessa noite. Porque todos nós temos que refletir. Eu trabalhar essa palavra, Deus trabalhando no meu coração, como eu aprendi muitas coisas e refleti sobre muitas coisas. Então, em nome de Jesus, quer viver melhor? Seja mais sábio. Quer fazer melhores escolhas? Seja sábio. Já fiz tantas tolices, tantas consequências na minha vida. Começa a história daqui para frente. Mude, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. E eu queria que você parasse para pensar. Você tem sido uma pessoa sábia? Ou você tem sido uma pessoa que tem cometido tolices? E toda hora para pensar e
para pedir desculpa, perdão para as pessoas, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou muitas vezes até para você mesmo, você fala, eu não devia ter ido por esse caminho, por que eu fiz isso? Se tem uma placa na estrada, não corte nesse local, está sinalizado para não cortar, e eu corto, eu estou sendo o quê? Tolo. E a palavra de Deus, existem muitas placas de pare, não faça isso, não corte. Quantas placas, quantas sinalizações para a gente ser sábio. E quantas vezes nós cometemos as tolices. E eu queria fazer um desafio a você. Você que deseja, nessa noite, pedir sabedoria a Deus. Fala, Deus, eu quero sabedoria. Eu quero mudança. Eu quero fazer boas escolhas. Eu quero ver a minha vida transformada. Eu quero que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim e possam ver que ao meu redor a pureza, a paz, que eu trato bem as pessoas, eu não faço acepção das pessoas de forma nenhuma. Eu quero, Senhor, ser melhor. Eu quero viver uma vida de paz, uma vida vitoriosa, uma vida com a tua bênção sobre a minha história. É escolha. E a primeira escolha é: quero ou não o temor do Senhor? Quero ou não obedecer ao Senhor? Quero ou não pedir essa sabedoria que vem do alto? E não essa que é terrena, diabólica, que me leva a ser egoísta, que me leva a tratar mal as pessoas, que me leva a trazer divisões, que me leva a uma vida de guerra, que eu aprendo conceitos errados, que destrói a minha vida, que me impedem de ser feliz. Às vezes até tem sucesso financeiro ou de fama, como muitos artistas, jogadores aí, mas tem sabedoria? Nenhuma. E a vida, vive uma vida infeliz. Mas você pode escolher. Se você quer fazer isso nessa noite, pedir ao Senhor, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus, eu entendi que essa palavra é para mim, porque eu entendi que cada dia eu tenho que pedir mais sabedoria a Deus. Se eu quero viver melhor, que eu possa pedir sabedoria, que eu possa falar com o Senhor: Deus, eu quero te obedecer, tudo que o Senhor mandar. E nós vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor, de coração pela tua palavra, tanto que o Senhor falou no meu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, a cada dia a ter essa verdadeira sabedoria. Falamos tanto de sabedoria, mas às vezes não entendemos o que é. Começa com aquele princípio de temer ao Senhor e obedecer a tua palavra, e ó Deus, entender aquilo que nos afasta da sabedoria, que é um sentimento de cobiça, de inveja, de divisão. Deus, isso é do mundo, é terreno, é animal, é demoníaco, ó Pai, e entender aquilo que é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. O Senhor nos ensinou através de Jesus. É só olhar para Ele, como Ele foi, como Ele agiu, como Ele tratou as pessoas, como Ele se importou com as pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor esteja nos ensinando. Está aqui teu povo, Pai. Senhor, sem fingimento, sem hipocrisia, nós não queremos fazer nenhum teatro para ninguém, mas nós queremos estar diante da tua presença e falar: Senhor, dai-nos sabedoria. Nós precisamos da tua sabedoria. Nós entendemos que a tua sabedoria é que nos torna abençoados, felizes. A tua sabedoria, Senhor, é que nos dá direção. A tua sabedoria é que nos faz escolher bem. E em nome de Jesus, ó Pai, que o teu povo, que se chama pelo teu nome, ó Senhor, possa entender e viver segundo a tua palavra, a tua sabedoria. Ó Deus, nós nos sentimos muito abençoados de pertencer ao Senhor, de seguir os teus caminhos, de andar naquilo que o Senhor nos ensinou, e saber que quanto mais te obedecemos, mais felizes, mais em paz, mais alegria há no nosso coração. E nós nos sentimos muito felizes por isso, ó Pai. Peço pela nossa semana, seja uma semana abençoada, uma semana de alegria, uma semana de novas coisas, uma semana de novas oportunidades, uma semana de novas portas abertas, ó Pai. Que o teu nome seja engrandecido, possamos entender que o Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O Senhor é que abre portas, naquelas portas que muitas vezes estão fechadas e nós não entendemos como vamos abri-la, mas o Senhor pode todas as coisas. Vá à nossa frente, cuida da nossa casa, cuida do nosso trabalho, cuida, Senhor, que onde nós colocarmos as nossas mãos, possam ser lugares abençoados, onde nós colocarmos os nossos pés, possam ser abençoados, não apenas com conquistas, Senhor, nessa terra, mas, Senhor, que onde colocarmos nosso pé, Senhor, possamos pregar o teu evangelho, falar do teu amor, mostrar através do nosso trato, da nossa vida, das nossas ações, que o Senhor está impregnado em nós, ó Pai, e nós te agradecemos por isso, ó Pai. Continua falando ao teu povo, e que cada um de nós, Senhor, possa tomar as decisões que são segundo a tua sabedoria. Ó Deus, nós te agradecemos por isso, e pedimos, abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe, Deus te dê muita sabedoria, para você ser feliz e abençoado.